hoje nós vamos conversar com a Tatiane, que ela tem bastante rotatividade de pessoas na sua equipe. E aí vamos tentar entender como é que a gente pode fazer para ter uma retenção maior da tua equipe. Tatiane, você fala de onde, Tatiane? São José dos Pinhais, no Paraná. Conta um pouco para todo mundo que está nos ouvindo sobre como é que a tua empresa começou. Então, a nossa empresa começou quando meu marido trabalhava numa corretora, surgiu uma necessidade de um serviço e ele criou a empresa, que é uma prestadora de serviço hoje, né? A gente já tem 20 anos. Parabéns! Parabéns! Sim. Porque muitas gente... empresas acabam fechando com 4, 5, 6 anos. Essas são as estatísticas, que as empresas elas não conseguem sobreviver. Se vocês estão com 20 anos, agora é para estar colhendo os frutos, né? Para as árvores já estarem já bem grandes. Vamos tentar entender e fazer um ajuste, né, do que é que pode ter acontecido que nós ainda não estamos colhendo os frutos. O que está acontecendo? Então, eu fiz uma listinha aqui para conversar com você, para não esquecer de nada. Como prestador de serviço, a gente não vende um produto que o cliente chega e pega e vê se é bom ou se não é bom. Quem vende esse produto é o atendimento do cliente do nosso funcionário, quando ele atende o telefone, quando ele dá o retorno para o cliente. Nosso contato total é por meios de comunicação, não presencialmente. Então, esses funcionários têm que estar sempre motivados para dar um bom atendimento. Eles têm que estar animados para falar com o cliente, não, né, morrendo, cansado, enfim. Então, a gente tenta motivá-los para que eles prestem um bom serviço, porque esse é o nosso produto, é o serviço, né? E Esse é faz o para nosso... motivar uma pessoa? A gente fez trabalhos já com psicólogos, treinando supervisores, com um trabalho específico para que porque o nosso trabalho é sempre a mesma coisa, não muda. E aí a gente sente uma frustração deles porque não tem um crescimento, porque o trabalho é muito mecânico ali, é sempre, sempre, sempre a mesma coisa. E o que eu sinto dificuldade é de mantê-los motivados por essa rotina que é sempre igual, né? Não tem mudança, não tem. Então eu preciso de pensar alguma coisa para que possa motivá-los, mantê-los motivados por essa rotina. Essa é uma Ok. coisa. Pensa o seguinte, Tatiane, a minha formação é em psicologia, meu mestrado é em psicologia, eu dava aula na universidade para o último ano de psicologia. E uma das coisas que eu sempre falo, né? E também eu tenho várias formações em coaching. Eu me formei com o criador do coaching, o Tim Gallwey, que é um senhorzinho que hoje tem quase 90 anos, é um fofo. E estudei também com Joseph O'Connor, que é o papa da PNL, né? Também fiz várias formações de coaching com ele é um inglês, né? Então, assim, eu estudei em várias partes do mundo. E ninguém motiva ninguém. Desculpe Ele te tem que estar motivado. decepcionar, depois de você já ter gasto tanto dinheiro com isso. Mas ninguém motiva ninguém. É impossível. Eu não consigo chegar para você, imagina só, que você está triste, está com problemas, alguma coisa te aconteceu, e eu falo, vamos lá, né? Vamos fazer, vamos gritar, vamos acontecer. Uma das coisas assim que eu tenho pavor são essas palestras que as empresas contratam e aí todo mundo grita, pula, é aquela festa, dura segunda-feira, terça, quarta, acabou. É como se você enchesse um balão de ar e quanto mais você faz isso, mais você precisa fazer. As Então, pessoas se automotivam quando elas querem algo. Imagina uma mãe que vê um filho embaixo de um carro. Uma mãe não tem força para levantar um carro. Mas na hora em que ela vê o filho embaixo do carro, pá, vem uma força e ela levanta. Como é que ela levanta? E tem casos assim, ó. Como é que uma mãe consegue levantar um carro porque o filho está embaixo? Porque ela tinha motivação dentro dela para agir dessa forma, motivos para a ação. Mas a motivação, ela é de dentro da pessoa. E é interessante que ela seja avaliada antes de você contratar essas pessoas para sua empresa. Você precisa avaliar detalhadamente quais são as motivações de cada pessoa que você traz para a tua empresa. Não adianta depois você pegar um monte de gente desmotivada, pôr numa sala
E, vamos fazer, vamos estourar bexiga, vamos cantar, vamos tocar hinos, tal, né? E todo mundo dá risada, é divertido, claro que é. A gente adora. Quem não fica motivado? Você sai no domingo, vai para o parque no domingo, faz uma viagem, né? Então, dependendo do tamanho da injeção de motivação que você recebeu, ela vai te manter motivado até quarta-feira, quinta, sexta. E aí você já precisa de mais, como uma droga. Agora, quando você encontra pessoas automotivadas, aí você tem uma grande chave. Como é que você vai identificar uma pessoa automotivada? Entrevista. É uma entrevista, outra entrevista, mas infelizmente eu não sei como foram os seus processos seletivos. Mas o que eu tenho observado por aí, ou as empresas contratam por indicação, essa pessoa foi indicada para trabalhar. Ou contratam parentes, ou contratam pessoas próximas que acham que está precisando do emprego, ou contrata simplesmente porque a pessoa mandou o currículo, eu gostei, parece boazinha. Parece boazinha, não é indicador, não é indicador. Isso é o que eu mais ouço. Eu ouço isso nos grupos de WhatsApp, eu ouço isso durante as aulas, né? Porque eu dou aula, eu dava aula na universidade, no curso de psicologia, e assim, eu saí de lá porque o que eu gosto é da vida real e não da vida que acontece em sala de aula. Eu gosto de estar com os empresários, porque eu ensino uma coisa e o empresário coloca em prática outro dia. Eu recebo directs, né, das lives que me deixam assim muito feliz, de pessoas que me ouviram numa live, colocaram em prática e tiveram resultado. É simples assim. O que você vai fazer no processo seletivo? Primeiro que você tem que ter um amplo número de currículos. Você tem que divulgar a tua vaga exaustivamente. E você tem que ter muita clareza do que é que a pessoa vai fazer. E aí, quando você estiver entrevistando a pessoa, você tem que saber o que é que a motivou. O que a motiva na vida dela? Você fez esse curso? Fiz. E quem pagou esse curso? Foi a empresa lá onde eu trabalhava. Ah, então esse outro aqui, quem pagou? Foi a empresa lá onde eu trabalhava. E esse? Entendeu? Gente, quem não põe o dinheiro na mão, não põe a mão no bolso, pega seu próprio dinheiro para ir lá e fazer um curso, não investe nela, ela vai estar sempre esperando algo de você. Por que você saiu desse emprego? Eu arrumei outro mais perto de casa. Esquece. Entende? Quais são os motivos que fazem com que ela tome a decisão? Você precisa encontrar, durante a tua entrevista, todos os motivos que fazem com que aquela criatura tome uma decisão. Eu mudei de emprego. Por que você mudou de emprego? O que te fez mudar de emprego, né? O que aconteceu? Qual foi a tua motivação? Foi para ganhar mais? Foi porque eu queria crescer? Interessante. Só que aí você tem motivações de opção. E você já sabe que a tua equipe talvez fique com você, como você escreveu, 2, 4 ou 6 anos. E sabe de uma coisa? Sabe qual é o problema da tua equipe ficar 2, 4 ou 6 anos com você? Quer saber? Nenhum. Tá tudo bem. Deixa elas irem embora. Deixa esse pessoal ir embora. Não tem problema. O problema é que você tem que treinar de novo, porque você não tem processos. Porque o problema é que você não tem um processo autotreinável. Você não tem processos de forma que cada um daqueles procedimentos a pessoa saiba como fazer. Na minha empresa, eu tenho um procedimento até mesmo como você vai dar notícia para o candidato que ele foi escolhido. Nossa, Carmen, mas não é só ligar e dar notícia? Faça isso na minha empresa para ver o que eu faço contigo. Faz isso. Não é. Você tem que ligar e você tem que falar o que é que você achou da entrevista, porque a pessoa fez entrevista lá no cliente, né? Então tem que ligar e tem que perguntar. Primeiro é fácil. Tá tudo bem? Tá. O que é que você achou da entrevista? Aí ele vai dizer o que ele achou da entrevista. Pode ser que ele diga, não gostei. Você fala, ok, obrigada, e desliga. Você não vai ficar deixando ele cantar na cidade inteira de que ele foi escolhido e ele que não quis a vaga. Não, né? Você fala, muito obrigada, eu estou anotando aqui. E desliga. Eu gostei, eu adorei aquela empresa. Ótimo, você foi o candidato escolhido. Aí eu dou a notícia.
Nossa, Carmen, mas é só um detalhe. Você tem um procedimento até para isso? Tenho, tenho. Como é que você faz para agendar a entrevista com o candidato? Eu tenho um procedimento para isso também. Porque, imagina só, Tatiane, eu ligo para você e aí eu falo assim, Tatiane, eu tenho uma entrevista marcada com você para amanhã às 4 da tarde. Você está desempregada, desesperada, você vai ficar triste ou feliz? Com certeza feliz, né? Feliz. Aí eu começo a perguntar do teu currículo. Eu falo assim, Tatiane, e diga para mim, é uma vaga para trabalhar, sei lá, de recepcionista, vai ganhar R$ 1.200 por mês, tá? Eu falo assim, Tatiane, e diga para mim, aqui esse último emprego seu, né? Quanto que você ganhava? Aí você vai falar 5.000. Mas Vamos você está contar. desesperada atrás de emprego. Você quer um emprego. E aí, como é que eu vou fazer para me livrar de você? Eu não consigo mais me livrar, porque você vai ficar pegando no meu pé que você quer a vaga de 1.200. Mas vale a pena eu colocar uma pessoa que ganhava 5.000 numa vaga de 1.200? Não, ela não vai estar motivada. Não vai estar motivada, entende? Por isso que eu jamais posso permitir que alguém ligue para um candidato e fale para o candidato que tem uma entrevista marcada. Eu faço o contrário. Eu ligo para o candidato e eu faço toda a entrevista por telefone. E se eu acho que aquele candidato está bacana, eu falo, ok, eu quero te conhecer. Que tal amanhã às 4 da tarde? Aí é que eu dou a notícia. Porque se eu primeiro ligo para o candidato e agendo, né? Uma frase que a gente sempre fala lá na nossa empresa, eu falo para as meninas o tempo todo, eu falo assim, agendar entrevista não é agendar entrevista. Porque a gente fala assim, pega a pilha de currículos e principalmente estagiário que está começando, esse é o serviço dele. Então eu falo assim, gente, agenda aqui essas 10 pessoas para amanhã. E aí, se eu não explicar o que é agendar entrevista, qualquer pessoa pega o telefone e começa a agendar. Só que vai vir um monte de gente ruim. E o que vale mais? A minha hora de trabalho ou a hora de trabalho do estagiário? A minha hora. A minha hora. Então, eu não quero entrevistar gente ruim. Então, eu coloco todos os critérios. Você só vai agendar se ele ganhar até 20% acima do salário. Você só vai agendar se ele tivesse experiência. Você só vai agendar se ele estiver desempregado, porque eu quero que comece essa semana. Então, eu coloco os critérios para a pessoa e a hora do estagiário, da recepcionista, seja lá de quem for, é muito menor que a sua, né, dono de empresa? Pelo amor de Deus. Aí você pega e passa para que ele faça essa triagem para você. E então eu tenho um processo, etapa por etapa, de como é que você faz para ligar para um candidato, né? E às vezes, quando a pessoa vem trabalhar comigo, ela já tem alguma experiência, ela fala assim, nossa, mas um processo para isso, eu sei fazer isso. Aham, como é que você faz? Aí eu ligo e pergunto se a pessoa quer vir na entrevista, se ela pode vir. Eu falei, aham. E se ela não tiver o perfil? Você perdeu o meu tempo, o seu tempo, e você vai ter um candidato te apurrinhando, né? Vou falar o português bem claro. Não sei como é que fala isso no restante do Brasil, mas aqui é isso. O cara fica, eu quero a vaga. Não, mas eu estou precisando, mas eu sirvo para a vaga. E aí, quando eu publico meus vídeos falando, eu estou precisando muito do emprego, as pessoas ficam me xingando lá no Facebook. Mas é assim que eles fazem. Eu me lembro uma vez que eu precisava de uma pessoa com inglês fluente, né? E porque a pessoa ia fazer entrevista com o presidente da empresa. E o presidente da empresa não falava A em português, nada. Era uma quarta e a pessoa que foi fazer a entrevista, foi fazer o agendamento, não agendou com a pessoa, por quê? Primeiro falou que tinha uma entrevista e depois não agendou porque descobriu que a pessoa não tinha inglês fluente. Essa pessoa, ela ligava no meu celular. Eu não sei como ela descobriu o meu celular. Que era um absurdo, que onde se viu isso, que ela aprendia inglês, até semana que vem ela já ia estar fluente. Sai depois de uma enrascada dessa. Por que eu estou te falando isso, Tatiane? Porque se você tem processos de como fazer cada uma das etapas, e quem vai fazer esse processo não é você, é a tua equipe, entende? Se você tem processo, só o fato deles fazerem os processos, você já vai ganhar um gap de motivação. Porque eles vão começar a fazer uma coisa diferente.
Aí, quando eles terminarem de montar os processos, você vai inventar outra coisa. Vamos fazer fluxograma do atendimento do cliente. Vamos pôr aqui na parede. E aí cola tudo na parede, o fluxograma, onde é que começa o atendimento do cliente, onde é que termina. E eles começam a imprimir, colocar coisas coloridinhas, tal. Aí foi feito o processo do atendimento ao cliente. Eles já ganham uma motivação porque eles estão fazendo algo diferente. E o importante é que esses processos fiquem. E aí você vai contratar alguém. Aí você vai passar a ter uma pessoa da tua equipe que vai ser responsável por treinar. Ela vai precisar criar as apostilas de treinamento, ela vai precisar criar o treinamento. Em vez de você ficar pagando faculdade para eles, paga um curso de instrutor de treinamento, que é baratinho, tem no Senai, no Senac. E aí eles vão aprender comunicação, falar, como dar um treinamento, e aí essa pessoa vai começar a dar treinamento para as pessoas novas que chegou. E o dia que ela quiser ir embora, tá tudo bem, mas aí você vai começar a treinar mais pessoas da sua equipe para dar o treinamento. Quantas pessoas você tem na tua equipe hoje? 11. 11. Dessas 11, quantas já deram treinamento formal com apostila, data show ou computador, alguma coisa assim para a equipe? Normalmente, quando eu tenho treinamento, eu ou o supervisor é que vai dar o treinamento, né? Não, e mais um funcionário também que dá treinamento. Então, são dois Por que será funcionários que que eles tem lá. estão desmotivados, né? Por que será que eles estão desmotivados? Eles é quem fazem a tarefa. Eles sabem dar o treinamento muito melhor que você. E não precisa o supervisor dar o treinamento, porque você vai cada vez ficar mais na mão do teu supervisor. É importante que você quebre esse treinamento em pedaços e cada pessoa fique responsável por um pedaço. E depois você vai fazer os rodízios e você vai fazer as reuniões. Olha, não existe nada mais motivador nesse mundo do que a gente se sentir importante. Mas tem que ser real, tem que ser real. Quando você fala para alguém que essa pessoa é importante na sua equipe, tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Porque se não for verdade, a pessoa vai te chamar de hipócrita. Porque você fala que eu sou importante, mas você não me deixa crescer, você não me deixa fazer nada. Quando você diz que na tua empresa não tem oportunidade de crescimento, você está se referindo a crescimento vertical. Mas você se esquece do crescimento horizontal. As pessoas não crescem só verticalmente, elas crescem também horizontalmente. Hoje eu desenvolvo a função X. Amanhã eu desenvolvo a função X e eu treino a função X para alguém. E depois eu exerço a função X e eu faço o processo da função X. Então vai tendo crescimento. Hoje ela só exerce. Amanhã ela começa a desenvolver o processo dessa função, a descrição de cargo dessa função. Como faz? Depois ela começa a fazer o fluxograma dessa função. Então ela já sabe muito sobre essa função. Aí ela vai começar a fazer as imagens para que você possa colocar num PowerPoint, alguma coisa assim, de como fazer aquela função. Uau! Ela está crescendo! Depois ela vai começar a dar o treinamento daquela função. Aí ela vai começar a fazer um manual daquela função. E vocês ainda podem fazer reuniões semanais do que a gente chama nas grandes multinacionais de lesson learned. Mas você não precisa ser uma grande multinacional para fazer. Eu faço com a minha equipe. Você vai fazer o que é lesson learned? São as lições aprendidas. Pessoal, vamos lá. O que a gente aprendeu essa semana? Não existe nada mais motivador do que ser ouvido. As pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem participar, elas querem ser importantes. Enquanto eu vou para uma empresa onde ficam me dando ordens, isso é altamente desmotivador para uma pessoa que tem capacidade para fazer mais. Ou você só vai contratar pessoas medíocres, que não crescem e nem querem sair da sua empresa, ou você vai contratar pessoas que sim vão crescer e vão querer sair da sua empresa, e tá tudo bem. Mas que enquanto elas estiverem na sua empresa, é a sua empresa que cresce. Aí você precisa começar a desenvolver a tua equipe
para criar indicadores. Indicadores de atendimento, indicadores de reclamações, indicadores de assertividade. Eu fiz contato com quantas pessoas e quantas pessoas eu efetivei a contratação, a inscrição. Você vai começar a ter indicadores de pós-vendas, indicadores de acompanhamento. Isso vai ampliar o crescimento da tua equipe aqui, ó, na horizontal. Você pode ter a mesma função nível A, B, C, D. A mesma função 1, 2, 3. A mesma função júnior, pleno, sênior. E aí você vai ter descrições de cargo diferentes para cada uma dessas funções. Essa pessoa entrou e ela está no operacional. E ela faz isso, 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 isso. Aí ela começou a aprender a descrever processos e tudo mais. Ela já está indo para uma outra função. Agora ela já está dando treinamento. Ok. Então, descrever os processos e montar a apostila é aquela linha tênue onde ela não está nem aqui e nem lá. Mas aí, quando ela começa a dar treinamento, ela já é promovida. E a ideia é que você tenha todo mundo na tua empresa fazendo integração, dando treinamento e fazendo as lições aprendidas. Para que servem as lições aprendidas? Vamos supor, e eu tenho certeza que você sabe disso, tem uma semana que teve um quiprocó terrível com o cliente. Quiprocó, não vou traduzir, gente, mas é um quiprocó, todo mundo sabe o que é. Quem já teve um quiprocó com o cliente sabe o que é. E aí, depois, talvez isso leve meses para acontecer de novo. Então, a equipe atual nunca vivenciou essa história, nunca vivenciou isso. Então, a tendência é que com a equipe atual volte a acontecer o quiprocó, que já aconteceu no passado. E você que está na empresa há 20 anos, você vai falar assim, não é possível, isso já aconteceu e está acontecendo de novo. Tá acontecendo de novo, porque aconteceu, mas você não documentou. Entende? Então, essas reuniões de lições aprendidas, elas servem para que você possa documentar aquilo que aconteceu e criar um procedimento para que aquilo não volte a acontecer. Muitas vezes, os empresários, eles gastam todo o tempo e energia deles para fazer reunião, para falar o que fizeram de errado. Não serve para nada e você ainda leva a total frustração às pessoas que estão fazendo o correto. As reuniões, elas não são feitas para dizer o que foi que fizeram de errado. As reuniões, elas são feitas para que você entenda o que é que eu posso aprender. Quando eu pergunto por quê, quem é o culpado, né? Quem errou, é quase uma caça às bruxas. E depois você queima as pessoas, né? E ninguém quer ser queimado. Ninguém sai de casa para errar. O que existe de mais lindo, importante de um erro? Um erro acontece porque tem alguém tentando acertar. A única forma de não cometer erro, de nada sair errado, é não fazer nada. Quando o erro acontece, é porque alguém está lá tentando fazer algo diferente, tentando acertar. E ele cometeu. E aí, nessas reuniões, não interessa quem foi. Interessa o que foi. Quem, por quê. Tudo isso é lixo, leva para o passado. Mas o que foi que essa pessoa fez de errado? E aí, como é que nós podemos criar uma vacina para que esse erro não aconteça? E quem vai criar isso? Você e o supervisor? Nunca. Quem vai criar isso são as pessoas que estão lá. Isso vai fazer com que o nível de motivação delas suba drasticamente se elas forem boas pessoas e pessoas motiváveis. Porque não adianta você querer entregar o mundo se a pessoa está disposta a se matar. Não adianta. É de dentro para fora. E assim, entenda por se matar qualquer coisa. Tomar Coca-Cola, fumar, não fazer nenhum curso, não querer crescer, não querer aprender. Tem várias formas de se matar. Não ler um livro, né? Ficar o tempo todo na internet, vendo a vida dos outros. Tem várias formas que a gente se mata. Várias formas. As pessoas acham que se matar é só fisicamente tirar a vida. Às vezes, a gente vai se matando um pouquinho por cada dia, né? Fica lá naquele TikTok, vendo a vida dos outros, dando risada, é engraçado, mas e a sua, né? Então, se você tem uma equipe de pessoas que está se matando, não vai funcionar. Mas se você tem uma equipe de pessoas que querem crescer, e pelo que eu entendi do que você relatou, eles querem, funciona.
E isso vai fazer com que você amplie o tempo que eles vão ficar com você. Mas eles vão ficar com você para sempre? Não. Não. Para Eu só não. sempre é só você que é a dona da empresa. Eles vão sair, graças a Deus que eles vão sair, porque eles vão para outros lugares, eles vão usar tudo aquilo que eles aprenderam com você em outras empresas. E eles vão falar assim: nossa, um dia eu tive uma chefe, a Tatiane, que mudou a minha vida. Isso é emocionante de ouvir. Isso é emocionante. Como é que uma empresa cresce contratando boas pessoas e treinando essas boas pessoas? E às vezes as pessoas dizem assim: ai, Carmen, eu não vou ficar investindo em treinamento, porque depois essa pessoa vai embora. Aham, tem coisa pior. Você pode não treinar, não ensinar e ela ficar. Se essa pessoa resolver ficar sem treinamento nenhum, aí é bem pior, porque aí ela vai ficar e depois, quando ela quiser sair, ela vai pirraçar para ser mandada embora, vai começar a faltar, trazer atestado, tudo aquilo que pega na veia da pessoa, né, do dono da empresa. E aí chega uma hora, você não aguenta mais, você manda embora, ela recebe 40% de multa do FGTS, que eles dizem que são os direitos, né? Mais duas coisas que eu queria te perguntar. Uma seria sobre contratação de vendedor. Se você tem uma opinião a respeito de melhor é um prestador de serviço, um representante ou um vendedor. E a outra situação sobre contratação por prazo determinado, né? De 9 meses. Então, assim, essas duas coisas que devem ser temporário. Temporário. É porque, assim, na lei, uma palavrinha que você mude é outra coisa. Contratação por prazo determinado é assim: você vai construir um prédio. A construção daquele prédio vai levar 3 anos. Então, você contrata todo mundo do prédio por prazo determinado. Porque vai levar 3 anos e aí as pessoas já sabem que elas vão entrar e vão construir aquele prédio em 3 anos. Aí é prazo determinado, é um trecho da lei que permite. O que eu falei foi contrato temporário, que é a Lei 6.019 de 1974. Então, eu vejo muito agora, final de ano, as pessoas contratando vendedores e falando assim: ah, é temporário. Não, não é temporário, é contra a lei. É simplesmente gente sem registro que as pessoas colocam dentro das lojas. E fica entupido de gente sem registro nenhum. E o risco de você ter pessoas sem registro, sendo Natal, não sendo Natal, Ano Novo, seja lá o que for, é altíssimo. Você não pode ter uma pessoa sem registro na sua empresa um dia sequer. Um dia sequer. Outro dia, o pessoal da TV aqui da minha região, eles me procuraram para fazer uma reportagem sobre trabalho temporário, porque eu tenho uma empresa de trabalho temporário. E aí eles queriam saber justamente que agora as lojas contratam, tal. Eu falei: não, as lojas não contratam. As lojas estão todas contra a lei, porque isso não é permitido. Se uma pessoa dessas que foi contratada sem registro se acidentar, essa loja está lascada, né? Está lascada porque essa pessoa vai dar entrada lá para fazer a CAT, né? Comunicação de Acidente do Trabalho, e ela não vai estar registrada. E a multa pode ser altíssima, né? Então, o trabalhador temporário, ele só pode ser utilizado quando você tem um aumento da demanda de trabalho, tipo Natal, pegou lá um cliente enorme, deu um problema na produção, você vai ter que trocar todos os rótulos, alguma coisa assim, aí você contrata um temporário para trabalhar um dia, um mês, 2 meses, tal, especificamente para atender aquela demanda. Então, Tatiane, você me fez 2 perguntas. Uma foi sobre trabalho temporário. Trabalho temporário é 2 motivos só. Ou é substituição, gravidez, acidente, a pessoa está doente, alguma coisa aconteceu, ou o que está acontecendo com essa pessoa é que ela realmente teve uma demanda de trabalho na sua empresa e você precisou contratar. Fora isso, não pode ser temporário. Aí você me perguntou o que é melhor, contratar um vendedor CLT, registrado pela tua empresa, ou contratar um vendedor e esse vendedor, ele ser, no caso, autônomo, ter um MEI, um representante e tudo mais. A minha resposta é: depende. Depende. Por quê? Se você for contratar um vendedor representante e ele for ficar na tua empresa, for ficar usando o seu telefone, for ficar usando suas redes sociais, esquece, porque ele consegue vínculo empregatício.
Quando nós falamos de um representante, ele é realmente um representante comercial, ele tem que ser cadastrado lá na prefeitura, ele tem que ter aquele famoso carnê-leão, ele tem que pagar os impostos. E você tem que ter um contrato. É um contrato entre você e ele. Ele pode ser um autônomo, ou ele pode ter uma empresa, ele pode ter um MEI, mas ele não fica vindo na tua empresa. Ele vem na tua empresa, no máximo, algumas vezes na semana, passa por lá, faz uma reunião e vai embora. Porque é um Tá. contrato entre CNPJ, o CNPJ da sua empresa e o CNPJ da empresa da pessoa, né? Então, é um contrato entre dois CNPJs e lá você tem que detalhar tudo aquilo que faz com que você escape do vínculo empregatício. E você tem que se lembrar que você não vai poder aplicar uma advertência, você não vai poder dar uma justa causa, nada disso. Então, você tem que ver se realmente isso vale a pena para você ou não. Hoje, cada vez mais, as vendas, as divulgações, tudo está acontecendo no Instagram, redes sociais, WhatsApp. Então, cada vez mais é difícil você ter uma pessoa que fique o tempo todo fora da tua empresa. Agora, se você contrata e coloca ele para cumprir jornada dentro da tua empresa, você pode ter problemas depois na justiça e ter o vínculo empregatício daí com essa pessoa. A preocupação que me fica é que quando sai porque eles, como a gente tem processos, eles fazem esse processo, cada vez que sai eles se desmotivam. É como se ali eu não consigo ir para frente. Então, eles se desmotivam nesse... Porque você sente isso e você passa isso para a tua equipe. É seu sentimento. E tá tudo bem você ficar triste porque a pessoa saiu. Se vocês comemorassem, fizessem uma grande festa para essa pessoa que está saindo, o sentimento não ia ser o mesmo. Agora, é possível que essas pessoas, né, elas já estivessem fazendo uma faculdade em outra área. Você mesmo escreveu que muitas vezes eles saem para atuar em outra área. Sim. E tá tudo bem. Uhum. E eles podem sair para qualquer lugar, eles podem sair com 2 anos, com 1 ano, não tem problema. Mas se essa pessoa trabalhar 1 mês na sua empresa, 1 mês, ela está lá para fazer a sua empresa crescer. A minha contratação mais recente da minha equipe, eu contratei, tem agora 20 dias, eu acho. Ela entrou dia 14. Se eu mostrar para você o que essa pessoa fez do dia 14 até o dia de hoje, é assim, inacreditável. Inacreditável. Se essa pessoa deixar a equipe hoje, não venham mais trabalhar, o que ela implantou de processos novos, nunca mais a minha empresa vai ser a mesma. Nunca mais. Isso num prazo de 20 dias. 20 dias. O que ela mostrou de coisas que a gente estava fazendo completamente errado, e ela trouxe a experiência dela, trouxe a vivência dela, e a gente ouve o que ela fala. E a minha empresa nunca mais vai ser a mesma. E às vezes eu falo, não, mas isso aqui não é assim. Eu sou especialista. E aí ela mostra que realmente não é assim, tá tudo bem. Deixa as pessoas irem embora. Agora, o que está errado não é as pessoas saírem. O que está errado é você não aproveitar elas enquanto elas estão aí. E eu tenho certeza que se você experimentar isso, você vai ficar surpresa. Surpresa com o nível de motivação da tua equipe. E depois um dia eles vão embora. Faz festa. Tá tudo bem. Mas você vai ficar. Então, a tua empresa tem que ser forte. A tua empresa tem que ser sólida. Para que as pessoas, né, façam com que a sua empresa cresça, independente de você estar lá ou não. Não é você que tem que dar treinamento. Eles conhecem muito mais do produto do que você. Treinamento que sim. Cabe a você ir melhorando o treinamento deles. A tua reunião tem que ser para empoderá-los e mostrar que o treinamento deles está muito bom e pode melhorar. Uhum. E aí, todo mundo dando treinamento, podem sair a hora que quiser, entra no fluxo, sabe? Entrou a pessoa nova, primeira semana, integração, segunda semana, treinamento disso, terceira, treinamento daquilo. Entra no fluxo, entra no processo. Certo. E tá tudo bem, você pode estar em qualquer lugar do mundo. E a tua empresa vai estar com um processo e um fluxo de contratação.
E as pessoas podem sair, mas pede a conta, né? Não fica pirrafando. Essa história de ficar fazendo acordo, isso não pode acontecer. Fazer acordo com funcionário é formação de quadrilha para fraudar os cofres públicos. Então, eu pago a tua multa, você me devolve a multa, e aí a gente engana o governo, e depois você ainda recebe seguro-desemprego, e você não precisa do seguro porque você já está empregado. Então, isso é considerado formação de quadrilha, não existe acordo. O único acordo que existe é o acordo de 2017, e ainda assim é o funcionário que tem que pedir para fazer acordo, e a empresa, e pedir por escrito, e a empresa decidir se vai aceitar ou não. Vai reduzir a multa para 20%, eles não vão sacar o FGTS inteiro, saca 80% e não tem seguro-desemprego. Mas esses acordos, raramente alguém quer fazer. Eles querem aquele acordo que é proibido, que é formação de quadrilha e que não deve ser feito. Se você faz acordo com um, todo mundo passa a querer fazer. Se você manda embora a pessoa porque ela está faltando, pirraçando, chegando atrasada, todo mundo descobre que o dia que eu quiser ficar em casa ganhando sem fazer nada, é só eu começar a faltar, trazer atestado, pirraçar e tal. Então, não é assim que funciona. Precisa estudar, aplicar as advertências, deixar as regras bem claras da sua empresa, né? Tem uma contrapartida, e aí as coisas funcionam. Imagina um jogo de futebol que a gente não sabe para que lado que está o gol. A gente não sabe quem é atacante, quem é goleiro, quem é o quê. Então, você tem que ter muito claro quem vai fazer qual papel dentro da tua empresa. Quem é atacante, quem é defesa, quem é goleiro, quem está no meio de campo, quem está lá atrás. Eu não entendo nada de futebol, mas eu acho que é algo mais ou menos como isso que tem que ser, né? Porque senão o pessoal sai todo mundo correndo atrás da bola e tem empresa que é assim. Tem empresa que está todo mundo correndo atrás da bola, mas ninguém sabe para onde vai jogar, para que lado vai jogar. E aí pega a bola e não sabe o que fazer com ela. Então, esse é o papel de quem está ouvindo aqui a nossa live, de dirigir a sua empresa e mostrar onde é o gol que você quer.